pessoal, tudo bem? Vamos iniciar hoje mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Paula e vou pedir para que a gente possa então iniciar a nossa aula que vocês separem alguns materiais, um caderno, algumas folhas para anotações, caneta, lápis, borracha e um dicionário quem tiver. Peço também que vocês anotem a data de hoje e o número da aula. Vou dar um tempinho e a gente já volta. Muito bem, com tudo organizado, podemos então iniciar a nossa aula relembrando o que nós vimos lá na aula anterior, certo? Então, na nossa aula anterior, nós fizemos a leitura do conto da Clarice Lispector chamado Tentação. E durante a aula exploramos esse texto, com diversas questões de interpretação e compreensão de texto, certo? E para a nossa aula de hoje, nós vamos então continuar trabalhando com o texto Tentação, de Clarice Lispector, mas antes da gente retomar a leitura dele e iniciar o nosso trabalho, as atividades, eu quero relembrar um pouquinho a respeito desse gênero textual. Vamos relembrar porque nós já trabalhamos lá na aula 28, com as características desse gênero, Passamos a conhecer então um pouquinho melhor o que é um conto. Então, olha só, o conto é um texto narrativo relativamente curto e com um único conflito. Isso significa que nessas histórias há poucos personagens, o tempo e o espaço são reduzidos e, além disso, o enredo, que é a sequência das ações, pelas quais os personagens passam, é marcado pela existência de um único acontecimento relevante, certo? Não vou me aprofundar muito nisso porque nós já trabalhamos nas aulas anteriores bastante a respeito das características desse gênero textual, do conceito do que é realmente um conto. Então é só mesmo para a gente relembrar. E também quero apresentar para vocês e falar um pouquinho mais sobre a autora desse texto, que é a Clarice Lispector. Então, a Clarice Lispector, ela foi escritora e jornalista, certo? Um dos maiores nomes da literatura brasileira do século XX. Com seu romance inovador e com sua linguagem altamente poética, sua obra se destacou diante dos modelos narrativos tradicionais. Seu primeiro livro, Perto do Coração Selvagem, recebeu o prêmio Graça Aranha. Então a Clarice, ela tem uma maneira de escrever que foge um pouquinho do tradicional, certo, pessoal? Isso fez com que ela se destacasse, então, na literatura brasileira. É uma autora muito importante para a nossa literatura. Eu trouxe também aqui para vocês conhecerem um pouco algumas das obras da Clarice, Nós temos aqui, então, o primeiro livro que ela publicou em 1944, que é o Perto do Coração Selvagem. Ela também publicou alguns livros de literatura infantil, O Mistério do Coelho Pensante, que foi publicado em 1967. Esse foi o seu primeiro livro de literatura infantil. Temos também ali, o Felicidade Clandestina, que é um livro de contos, publicado em 71, e A Hora da Estrela, que foi a última obra da Clarice publicada em vida, enquanto ela ainda era viva, certo? Clarice morreu em 77, então no mesmo ano em que essa obra foi publicada. Então essa foi a última obra dela, que foi publicada ainda enquanto ela era viva, ela estava viva. Muito bem, pessoal. E eu quero chamar a atenção para vocês também em relação a esse livro, que é o Felicidade Clandestina, O texto que nós estamos trabalhando, que é o conto Tentação, ele está presente dentro desse livro. Além desse conto, existem outros contos também dentro desse livro, que é o Felicidade Clandestina.
Agora a gente vai retomar então, vamos reler o texto para a gente lembrar um pouquinho da narrativa e continuar explorando esse texto, trabalhando com ele, certo? Vamos lá então. Ela estava com soluço, e como se não bastasse a claridade das 2 horas, ela era ruiva. Na rua vazia, as pedras vibravam de calor. A cabeça da menina flamejava. Sentada nos degraus de sua casa, ela suportava. Ninguém na rua, só uma pessoa esperando inutilmente no ponto do bonde. E como se não bastasse seu olhar submisso e paciente, o soluço a interrompia de momento a momento, abalando o queixo que se apoiava conformado na mão. Que fazer de uma menina ruiva com soluço? Olhamo-nos sem palavras, desalento contra desalento. Na rua deserta, nenhum sinal de bonde. Numa terra de morenos, ser ruivo era uma revolta involuntária. Que importava se num dia futuro sua marca ia fazê-la erguer insolente uma cabeça de mulher? Por enquanto, ela estava sentada num degrau faiscante da porta, às 2 horas. O que a salvava era uma bolsa velha de senhora, com alça partida. Segurava-a com um amor conjugal já habituado, apertando-a contra os joelhos. Foi quando se aproximou a sua outra metade neste mundo, um irmão em Grajaú. A possibilidade de comunicação surgiu no ângulo quente da esquina, acompanhando uma senhora e encarnada na figura de um cão. Era um bacê lindo e miserável, doce sob a sua fatalidade. Era um bacê ruivo. Lá vinha ele trotando à frente de sua dona, arrastando seu comprimento, desprevenido, acostumado, cachorro. A menina abriu os olhos pasmada. Suavemente avisado, o cachorro estacou diante dela. Sua língua vibrava. Ambos se olhavam. Entre tantos seres que estão prontos para se tornarem donos de outro ser, lá estava a menina que viera ao mundo para ter aquele cachorro. Ele fremia suavemente, sem latir. Ela olhava-o sob os cabelos, fascinada, séria. Quanto tempo se passava? Um grande soluço sacudiu-a desafinado. Ele nem sequer tremeu. Também ela passou por cima do soluço e continuou a fitá-lo. Os pelos de ambos eram curtos, vermelhos. Que foi que se disseram? Não se sabe. Sabe-se apenas que se comunicaram rapidamente, pois não havia tempo. Sabe-se também que sem falar eles se pediam. Pediam-se com urgência, com encabulamento, surpreendidos. No meio de tanta vaga impossibilidade, de tanto sol, ali estava a solução para a criança vermelha. E no meio de tantas ruas a serem trotadas, de tantos cães maiores, de tantos esgotos secos, lá estava uma menina, como se fora carne de sua ruiva carne. Eles se fitavam profundos, entregues, ausentes de Grajaú. Mais um instante e o suspenso sonho se quebraria, cedendo talvez à gravidade com que se pediam. Mas ambos eram comprometidos. Ela com sua infância impossível, o centro da inocência que só se abriria quando ela fosse uma mulher. Ele com sua natureza aprisionada. A dona esperava impaciente sobre o guarda-sol. O bacê ruivo, afinal, despregou-se da menina e saiu sonâmbulo. Ela ficou espantada, com o acontecimento nas mãos, numa mudez que nem pai nem mãe compreenderiam. Acompanhou com os olhos pretos que mal acreditavam, debruçada sobre a bolsa e os joelhos, até vê-lo dobrar a esquina. Mas ele foi mais forte que ela. Nem uma só vez olhou para trás. Relembraram então da narrativa, da história? Na aula anterior, nós então trabalhamos com algumas questões para compreender melhor o texto, né? Entender melhor o que a autora traz para a gente por meio desse texto, ok? Nessa aula, o nosso foco vai ser um pouco diferente, a gente vai trabalhar um pouco mais com a narrativa em si, a construção da narrativa, os elementos narrativos, certo? Vamos iniciar então com a nossa primeira questão.
O conto é uma narrativa com poucos personagens. No conto de Clarice, temos como personagens principais a menina e o cachorro. Em relação às características deles, marque a opção correta. Letra A. Ambos são ruivos e solitários. Letra B. A menina é ruiva, solitária e diferente. Letra C. A menina é ruiva, submissa e revoltada. Vamos ver, pessoal, então, qual a resposta correta dessa nossa primeira questão. Então, a menina é ruiva, solitária e diferente, né? Eu tenho que pensar aqui na característica dos dois personagens, ok? Na letra A falava que ambos eram ruivos e solitários. Eu não posso confirmar que o cachorro era solitário, porque ele tinha uma dona, ele tinha alguém, certo, pessoal? No texto fica claro pra gente que a menina, sim, ela sente-se sozinha, solitária, por ser diferente, né? Principalmente por ser ruiva, ok? E na letra C diz que a menina é ruiva, submissa e revoltada, né? E em certa parte do texto, fala pra gente que ela tem um olhar submisso, né? Isso não quer dizer que ela seja submissa. Diz sim que naquele momento em que ela estava ali sentada, né? Ela estava com um olhar submisso, né? E revoltada também não. Em nenhum momento o texto nos traz essa informação de que ela seja revoltada. O que o texto traz pra gente em certo momento é que, mas isso é uma fala, né, do narrador em si e não da menina, é que ser ruiva, né, numa terra onde há muitas pessoas são morenas, então seria uma revolta involuntária, mas não diz que a menina é revoltada, certo, pessoal? Vamos seguir então para a próxima questão, que é a questão 2. Onde se passa a história? Retire do texto uma frase que apresenta uma característica marcante do cenário. Então essa questão vai trabalhar com o espaço da narrativa. Eu quero saber qual é o lugar, né, onde que essa história acontece, onde que ela se passa. E além disso, eu peço então um trecho que marque, né, pra gente o cenário, né, que apresente uma característica que seja marcante desse cenário, certo, pessoal? Eu vou deixar então esse trecho do texto, né, aí do ladinho para vocês lerem com calma em casa. Nesse trecho você vai encontrar o lugar onde a narrativa se passa e também um trecho marcante que revela pra gente o cenário da narrativa.
ver então onde se passa a narrativa, né? E um trecho que seja marcante em relação ao cenário. Então, olhem só, a narrativa acontece no Grajaú, pessoal. Grajaú é um bairro da cidade do Rio de Janeiro, certo? E o trecho que eu separei aqui para vocês é esse aqui, ó. Na rua vazia, as pedras vibravam de calor, certo? Então, olhem lá no texto, né, o trecho, e lá embaixo você encontrava o lugar onde se passa a narrativa. Por que esse trecho é um trecho que apresenta uma característica marcante, né? Em vários momentos da narrativa, né, fala-se desse lugar vazio, onde não tem a presença de quase ninguém além daquela pessoa que está, né, esperando no ponto do bonde, certo? Além disso, fala-se muito de como está quente naquele momento, né? Do calor que chega a ser insuportável, certo? Então, quando ele fala aqui, ó, na rua vazia, as pedras vibravam de calor. Então, esse é um trecho que apresenta uma característica muito marcante do cenário, né? Do local, né? Do momento em que a narrativa acontece. Certo, pessoal? Vamos seguir então para a próxima questão. Questão número 3. O tempo da narrativa também é delimitado no texto. Localize o trecho que mostra o momento em que se passa a história. Né? Como nós estamos então trabalhando com um conto, nós vamos ter personagens reduzidos, tempo e espaço reduzidos, né? Como está dizendo ali no exercício que o tempo da narrativa também é delimitado. Então, existe ali nesse trecho que eu deixei ali do lado, dois momentos, se eu não me engano, que mostram pra gente qual é o tempo, quando, né, essa história acontece. Então, releiam com calma, localizem para mim e a gente já volta para verificar a resposta. Vamos ver então quais trechos que demonstram para nós, né, o tempo da narrativa. Então, olhem só, eu tenho um trecho ali que diz o seguinte: e como se não bastasse a claridade das 2 horas, né? Então, quer dizer que esse momento que está sendo narrado para a gente estava acontecendo às 2 horas da tarde. Ele enfatiza isso porque mostra pra gente que é um momento onde faz muito calor. E isso é recorrente na narrativa. E depois ele fala lá, por enquanto ela estava sentada num degrau faiscante da porta às 2 horas. Então, em 2 momentos lá, aparece, né, o tempo da narrativa. Então, quando essa história acontece, certo, pessoal? Seguindo, quem é o narrador do texto, né? É alguém presente na narrativa, é a pessoa que esperava o bonde ou é a menina ruiva?
Então aqui eu quero que vocês pensem um pouquinho, relembrem um pouquinho, né, a nossa leitura para responder essa questão em relação ao narrador do texto. Vamos lá ver, então, quem é o narrador do texto, pessoal? Então, é alguém que está presente na narrativa, certo? Não é a menina que está narrando, nós não temos aí uma narração, né, de primeira pessoa, certo, pessoal? Mas o narrador, ele está presente, né? Ele faz parte ali daquele cenário, daquele local, certo? E também não é a pessoa que está no bonde, porque senão ela não se citaria, né? Porque o narrador, em certo momento, ele fala, né, que a menina estava ali naquela rua deserta, sozinha, né? E que somente tinha uma pessoa esperando no ponto do bonde. Então não é a pessoa que está no bonde que está narrando, certo, pessoal? Agora, para a gente entender então esse narrador, né, que é alguém que está presente na narrativa, a questão número 5 vai ajudar um pouquinho a gente, certo? Diz assim, que parte do texto comprova a presença do narrador como personagem da história, né? Se ele está presente ali naquele momento, então ele também é um dos personagens. Por mais que ele não interfira na história, né, nos fatos que vão acontecendo, se ele está presente, ele também é considerado um personagem, certo? Então eu tenho aqui 3 trechos do texto e um deles vai comprovar que o narrador está presente, que ele está fazendo parte ali daquela história, ele está naquele momento em que a narrativa acontece. Então olhem lá, letra A. A possibilidade de comunicação surgiu no ângulo quente da esquina. Letra B. Olhamo-nos sem palavras, desalento contra desalento. E letra C. Ninguém na rua, só uma pessoa esperando inutilmente no ponto do bonde. Muito bem, pessoal, essa está fácil, certo? Presta bem atenção e a gente já volta então para ver a resposta correta.
Vamos ver então, pessoal, qual desses trechos comprova pra gente então a presença do narrador, né? Durante a presença dele como um dos personagens. Então, olhem só, aí é a letra B, quando ele diz olhamo-nos, sem palavras, desalento contra desalento. Então, nesse momento, né, o narrador, né, olhou para a menina e a menina olhou para o narrador. Os dois se olharam, certo? E aí ele ainda fala desalento contra desalento. Aqui os dois acabam inclusive se identificando pelo olhar, né? A menina estava lá sentada e desanimada, assim como também o narrador, do mesmo jeito, certo, pessoal? Então, na questão 5, a resposta correta seria a letra B. Questão 6, vamos continuar então. Ao ler o trecho, olhamo-nos sem palavras, desalento contra desalento. Pode-se dizer que o narrador se identifica com a menina? Por quê? Olha só, a professora inclusive já deu a resposta dessa questão para vocês na explicação da questão anterior. Então agora é só vocês escreverem aí e a gente já volta para conferir. Vamos lá ver a resposta que eu trouxe para vocês então. Eu acho que vocês conseguiram também responder aí em casa se prestaram atenção na explicação da questão 5, certo? Vamos lá. Então, sim, nós podemos dizer sim que eles se identificam, né? Quando ele diz desalento contra desalento, entende-se que ele está sentindo-se como a menina, né? Desanimado, abatido, um pouco triste, certo? Na aula anterior, nós vimos, né, o significado dessa palavra desalento, que quer dizer exatamente isso, uma pessoa que está desanimada, né, um pouco abatida, certo, pessoal? Então, sim, o narrador acaba se identificando com a menina. Próxima questão, a 7. Leia o trecho. A menina abriu os olhos pasmada. Suavemente avisado, o cachorro estacou diante dela. Sua língua vibrava, ambos se olhavam. A palavra destacada poderia ser substituída por parou, ficou ou sentou. Então aqui você só vai substituir a palavra que está destacada, que é estacou, por outra que tenha o mesmo sentido, ok, pessoal? Eu tenho aí 3 opções, então você escolhe uma delas e logo a gente volta para ver qual é a correta.
Vamos ver então qual dessas palavras poderia ficar no lugar de estacou, né? Sem que mude o sentido na frase. Seria então parou, né? Então, ó, o cachorro parou diante da menina, certo? Ele estava andando com a sua dona, de repente ele estacou, ele parou diante da menina e os dois começaram então a se olharem, certo? A se comunicar pelo olhar. Muito bem. Para seguir a nossa aula, eu quero relembrar também com vocês um pouquinho sobre o enredo, certo, pessoal? Vimos então que o enredo é a sequência dos acontecimentos de uma narrativa, de uma história, certo? E ele é composto por 4 partes. Primeiro, a situação inicial, que evidencia, né, a situação em que vai dar início à narrativa, aonde tem a apresentação dos personagens, né, o tempo e o espaço. Nós temos também o conflito, né, que é a parte da narrativa onde há o desenvolvimento do problema, né, de um conflito em torno do qual a história vai se desenrolar. E temos também o clímax, né, que é quando a narrativa alcança aquela tensão máxima, né, é o ponto alto da história, aquele momento em que o leitor fica absorvido, né, fica mais, como que eu posso dizer, que chama mais atenção do leitor, ok? É o ponto, então, culminante do conflito. E o desfecho trata-se da situação final, ou seja, da solução do conflito, né? O final da narrativa, ok? Então, os exercícios que eu vou trazer na sequência vão falar um pouquinho sobre essas partes, então, do enredo, ok? 8. Como você descreveria o conflito desta narrativa? Então, pensem, né? Qual é o problema, qual é o conflito que a narrativa traz pra gente? Vamos ver então como que nós podemos descrever então o conflito desta narrativa. Você compara aí a resposta que você fez em casa com a resposta que eu vou trazer, certo, pessoal? Não precisa estar exatamente igual à minha, mas desde que tenha alguma relação, faça algum sentido, certo? Vamos lá. O conflito, então, ele se dá a partir do momento em que o cachorro surge, certo? E ambos, né, a menina e o cachorro, passam a se desejar, ok, pessoal? É aí que surge, né, o conflito da narrativa, né? A partir do momento que o cachorro aparece lá na esquina, né, que a menina observa ele,
já meio espantada, né? Por quê? Porque ele era semelhante a ela, então isso fez com que ela queresse muito ter aquele cachorro, certo, pessoal? Só que eles não podiam, né? Ele já tinha sua dona e ela não tinha o poder de decisão, né, para ter aquele cachorro, ok, pessoal? Então, é nesse momento, então, que se dá o conflito da narrativa. Na questão 9, que trecho abaixo apresenta o clímax da narrativa? Então, o clímax é aquele momento de maior tensão, que chama mais atenção do leitor, né? É o ponto culminante, certo? Da narrativa. Então, releiam em casa essas 3 opções, esses 3 trechos do texto e vejam qual é o momento, então, qual desses trechos mostra pra gente o clímax da narrativa. Muito bem, pessoal, vamos ler juntos agora as 3 opções para a gente ver qual delas, então, representa o clímax da nossa narrativa. Letra A. Foi quando se aproximou a sua outra metade neste mundo, um irmão em Grajaú. Letra B. Eles se fitavam profundos, entregues, ausentes de Grajaú. Letra C. A dona esperava impaciente sobre o guarda-sol. O bacê ruivo, afinal, despregou-se da menina e saiu sonâmbulo. Então, vamos analisar cada uma das questões. Na letra A, diz que é o momento em que o cachorro se aproximou, o cachorro apareceu, né? Ali na rua com a sua dona, certo, pessoal? Então, nesse momento, na verdade, é quando surge o conflito da narrativa, não é o momento do clímax, certo? A letra B, eles se fitavam profundos, entregues, ausentes de Grajaú. Então, esse é aquele momento em que o cachorro já estava parado na frente da menina e os dois estavam ali se olhando profundamente, como se nada mais estivesse acontecendo, como se a dona dele não estivesse ali. Eles estavam ausentes daquele lugar, certo? Como se estivessem hipnotizados. Então, esse é o momento do clímax da narrativa, pessoal. E na letra C, a dona esperava impaciente sob o guarda-sol, o bacê ruivo, afinal, despregou-se da menina e saiu sonâmbulo. Então, nesse momento aqui, é um momento quase que vai dando início ao desfecho, né, da narrativa. Quando o cachorro, então, passa a seguir a sua dona e sai caminhando, certo, pessoal? Muito bem. A última questão da nossa aula vai falar então sobre o desfecho, né? O desfecho geralmente vem com a solução do conflito. De que forma isso acontece na narrativa? Então, como se dá o desfecho nessa nossa história, pessoal?
vamos lá ver então como então se dá o desfecho da nossa narrativa. Então o desfecho se dá com o cachorro seguindo a sua dona, sem olhar para trás. E também com a falta de reação da menina ao vê-lo seguir em frente. Porque a menina, ao ver que o cachorro simplesmente foi embora, né? Virou as costas, foi seguindo a sua dona, ela continua ali paradinha, sem nenhuma reação, certo, pessoal? Aí então nós temos o desfecho da nossa narrativa. Muito bem, pessoal, por hoje nós finalizamos a nossa aula. Eu espero então que vocês tenham gostado, aproveitado. Cuidem-se e até a próxima aula.